Boa tarde, vamos agora dar início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje iremos abordar a temática autoconsciência. Faz parte do capítulo 3 do livro Encontro com a Paz e a Saúde. E vamos para a nossa introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35, do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel. Se aceitamos Jesus por nosso Divino Mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Então vamos aqui fazer algumas ponderações para a introdução do nosso estudo. De forma muito sutil, Emmanuel convida a nós a refletirmos, porque ele diz: se, caso aceitamos Jesus por nosso Divino Mestre, e para isso é preciso refletirmos se de fato aceitamos, estabelecido essa decisão, é preciso receber o mundo por nosso educandário. Então aqui há um convite da mudança de perspectiva de como nós encaramos a vida física. Se de fato percebemos estarmos de passagem, como já dizia o apóstolo Paulo, como peregrinos e forasteiros em uma terra que não é sua e com a qual não deve se identificar, é essa perspectiva básica para observarmos a experiência no corpo como um educandário no mundo. E aí Emmanuel continua. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Então, completando essas ponderações, nós acrescentamos, com base no que Emmanuel aqui diz, ao estabelecer para nós essa perspectiva de que a romagem carnal é simples estágio no campo imenso da vida, é estabelecendo para nós um convite profundo à perspectiva de vida que nós somos convidados a trabalhar a partir do Evangelho do Cristo. É uma perspectiva de vida que não se satisfaz mais com o mero atendimento das necessidades físicas, instintivas, ou com a ilusória posse de bens e de valores que naturalmente transitarão de mãos, não ficando retido nas nossas. Nós somos chamados a considerar objetivos mais elevados e sublimes para a nossa criação por Deus. E nessa perspectiva, o caminho seguro é o apontado pelo Evangelho do Cristo, quando de forma enfática ele expôs de ser o caminho, a verdade e a vida. Buscamos uma outra terra, que não é mais aquela dirigida à satisfação de necessidades materiais, mas uma que preencha-nos as aquisições e expectativas espirituais elevadas. Evidentemente, nesse roteiro, nesse estágio do espírito no campo do corpo material, estabelece-se uma grande escola
com diversas matérias e aprendizagens que ainda precisamos necessariamente superar. Vamos assim para o início do nosso estudo dessa tarde. A temática autoconsciência. A saúde emocional, de par com a espiritual e psíquica, revela-se a partir do momento em que o indivíduo sai das províncias sombrias das dependências externas e viaja na direção da autoconsciência. Objetivo primeiro do processo de autoconquista para o self. Aliás, de autoconquista pelo self. Vamos analisar, colocando aqui algumas observações nesse texto. A saúde emocional, espiritual, psíquica fazem parte de todo uma interação em que é básico que, em termos de consciência, nós saímos das províncias sombrias, das dependências externas da vida. Há pouco, quando comentávamos a mensagem introdutória do nosso estudo de Emmanuel, e que nos propunha uma visão renovada da vida, aonde as questões puramente materiais não mais nos satisfazem, e não há mais campo de identificação com elas, a não ser por meras circunstâncias e necessidades temporárias à vida no corpo. Joana aqui nos leva a um patamar adiante quando ela nos diz: sair das províncias sombrias. As províncias sombrias, elas se estabeleceram ao longo das nossas reencarnações em atitudes e comportamentos em que afrontamos as leis divinas. E tantas vezes isso se repetiu que gerou condicionamento, hábitos e vícios que vão de encontro à saúde e ao equilíbrio físico e espiritual do espírito. E aí é onde o trabalho que aqui nós começamos a esclarecer da autoconsciência, ele vai se tornar prioritário. É necessário que agora, aproveitando as aberturas de entendimento da vida que a doutrina espírita nos concedeu, partamos para a superação plena desses condicionamentos e hábitos viciosos do passado que estabeleceram no campo de fuga de sombras, porque aqui é interessante refletirmos. Quando as nossas atitudes são boas, harmonizadas com as leis divinas, nós não tememos de maneira nenhuma que elas venham a público. Mas, todas as vezes em que agimos de forma contrária às leis da vida, buscamos a escuridão, buscamos as sombras. Não é à toa que os crimes e desequilíbrios graves cometidos pela criatura humana, onde ela busca se ocultar e fugir das responsabilidades, ela busca instintivamente as sombras. Mas agora nós somos convidados a buscarmos a luz, a termos atitudes, palavras, sentimentos harmonizados com as leis divinas. A vida é mais do que as satisfações temporárias
que facultam sensação de segurança e de bem-estar, logo cedendo lugar às emoções que anelam por beleza interior, por harmonia e autoconfiança. Era sobre isso, também de forma indireta, que tratamos na mensagem de Emmanuel. Porque, além das satisfações instintivas e das necessidades básicas, surge em nós o gosto, a vontade, o prazer pela arte, pela beleza, pela estesia causada nas ações meritórias e caritativas, aonde percebemos sensações de paz e de felicidade que, de outro modo, não usufruiríamos. É a essa beleza interior que Joana aqui se refere, cedendo lugar às emoções que anelam por beleza interior, por harmonia e autoconfiança. É aquela situação prazerosa que se estabelece numa consciência em paz, que leva a podermos ir dormir e, de fato, repousarmos corpo, mente, emoções, sentimentos, e termos, pela pacificação interior que estejamos trabalhando, o relaxamento necessário para uma boa noite de sono. Para isso é imprescindível estarmos trabalhando o equilíbrio com as leis divinas, adicionando-se às inestimáveis contribuições da meditação, da prece, da reflexão, da solidariedade, da compaixão. A viagem interior ocorre naturalmente, ensejando o maior entendimento do programa existencial. Joana aqui nos chama à lembrança das contribuições insubstituíveis que devemos estabelecer como hábitos e rotina no nosso dia a dia. A prática da meditação, da prece, da reflexão, da solidariedade, da caridade, da compaixão, que fazem parte dessa viagem interior a que somos convidados a realizar. Porque pensemos bem, todas essas possibilidades, todas essas contribuições não recebem aplauso nem entendimento na perspectiva materialista projetada pelo homem desatento às suas necessidades espirituais. Para aqueles que ainda não se abriram às perspectivas da vida que continua depois do túmulo, não encontra tempo nem ocasião para cuidar da vida espiritual, do uso da prece, da meditação e, sobretudo, das atitudes e ações voltadas para o bem com absoluto desinteresse. Não há campo para isso. Mas nós, que já usufruímos perspectivas e possibilidades que não se limitam ao corpo material, devemos utilizar e criar hábitos novos nessa área. Em utilizarmos com mais frequência a prece, a meditação, a reflexão e o envolvimento com a prática do bem. A autoanálise continua serena e persistente em torno da relatividade da existência corporal e a consideração em torno da pré-existência e sobrevivência do espírito,
contribuem para a conquista da autoconsciência. Então, esse trabalho, que é o tema que estamos tratando da autoconsciência, de estarmos no nosso dia a dia, nas atitudes e ações, sentindo-nos mais presentes, mais conscientemente ativos. Para que isso aconteça, há essas contribuições que citamos no slide anterior e também o trabalho da autoanálise contínua. Essa autoanálise tem a ver com o material de informações que já recebemos na doutrina espírita, em torno da reencarnação, das provas da sobrevivência da alma à morte do corpo. Na medida em que nós dirigimos atenção, cuidado, estudo a essas questões, nós estaremos estabelecendo, mesmo que não percebamos, esse trabalho da autoconsciência mais ativa e participante em nós. Para este desiderato, nunca será demais que se detenha na reflexão em torno do pensamento de Jesus, em forma de diretriz salutar para a aquisição do bem-estar, o amadurecimento interior, a vitória sobre os conflitos perturbadores. Então, vai se estender essas possibilidades na medida em que também estudamos e refletimos mais sobre o pensamento do Cristo estabelecido em seus evangelhos. E que também, como Joana aqui lembra, estabelecem diretriz, caminho salutar para a aquisição do bem-estar, do amadurecimento interior e, consequentemente, da vitória sobre conflitos perturbadores que poderiam se estabelecer com as raízes do nosso passado de desequilíbrio. Quando se adianta moral e culturalmente, ama e compreende quaisquer situações, mesmo que sejam afligentes e penosas, porque os seus são sentimentos equilibrados, sem os picos de paixões dominadoras. Então todo esse trabalho ele vai tendo um encaminhamento paulatino e profundo, avançando para as conquistas na área da cultura e da moralidade, aonde passamos a entender mais as situações, as causas espirituais que estão por trás das ocorrências do mundo material. E isso vai nos facultando um domínio mais eficaz sobre paixões, sobre atitudes impensadas ou intempestivas que antes tínhamos e que agora não tem mais cabimento termos. Concomitantemente, ao mesmo tempo, o conhecimento dos postulados da doutrina espírita, notavelmente psicoterapêuticos, por explicar as causas de todos e quaisquer acontecimentos, a responsabilidade que sempre decorre de cada ação praticada, eliminam a culpa e a necessidade da autopunição. Primeiramente, lembramos aqui que culpa e autopunição foram os últimos temas que tratamos nesses estudos de Joana, cujos vídeos estão no nosso canal no YouTube. Caso você não tenha assistido, é importante assistir. Então, na medida em que é trabalhado essa autoconsciência, fecha-se portas que antes poderiam dar acesso a sentimentos de culpa ou de autopunição. Porque na medida em que o conhecimento espírita ajuda-nos a entender os motivos, as causas dos acontecimentos do nosso dia a dia, mais nos habilitamos
a tornarmos-nos firmes e equilibrados nos novos posicionamentos e aquisições espirituais que estejamos estabelecendo. Os enfermiços comportamentos da autopiedade e da autopunição tornam-se processos conflitivos, somatizando-se e dando lugar a consequências danosas à saúde emocional e física, com probabilidade de futuros distúrbios mentais. Já perto de concluir a análise desse capítulo, Joana nos leva a refletir sobre os resultados que seriam causados caso ainda estivéssemos oferecendo abertura aos sentimentos de autopunição e de culpa. De autopiedade também, que foi outra temática que tratamos. Então, quando esses processos não são devidamente resolvidos pela criatura humana, abre-se as portas para a somatização de doenças graves. Desde aquelas de natureza autoimune, a doenças cardíacas, a uma diversidade de enfermidades ocasionadas pelo desequilíbrio no nosso sistema imunológico, causado pela culpa, pela autopunição, pela autopiedade. Então, nesse trabalho que aqui é enfocado para a autoconsciência, nós estaremos, na maior parte das vezes, nos fortalecendo e evitando problemas e distúrbios que mais cedo ou mais tarde poderiam surgir na nossa experiência encarnatória. A lucidez em torno do comportamento saudável faculta uma vivência mais consentânea com a conquista dos inestimáveis tesouros da saúde e da paz. A autoconsciência é também processo de autoiluminação, conquista do infinito, realização plena. Quando inicia aqui esse parágrafo em que Joana diz a lucidez em torno do comportamento saudável, ela se refere a esse entendimento lógico que estamos trabalhando aqui, sob a necessidade de estabelecermos, pelo ideal aproveitamento dos postulados espíritas, pelas práticas da meditação, da prece e, sobretudo, pela vivência da caridade, os tesouros de saúde e de paz que nos fortalecem e que abrem um campo ilimitado para a autoiluminação, para a conquista do infinito, para a realização plena. Então, concluindo aqui as observações desse estudo dessa tarde, nós deixamos a sugestão reiterada da leitura do livro. Lembramos que essa obra Encontro com a Paz e a Saúde, nós temos ela na livraria do Bezerra de Menezes, aqui em Caruaru, assim como também você encontra no site da Mansão do Caminho. Agradecemos àqueles que nos acompanharam esse estudo. Se possível, compartilhem essas informações. Até o nosso próximo encontro.